Pessoal, então estamos aqui para mais um Criminal Player, Alexandre e eu, com dois convidados especiais para falar sobre perícias digitais, provas digitais, que é um tema mais do que atual, relevante, com nosso grande Lorenzo Parodi, que é um parceiro de muito tempo do Criminal Player, Joaquim Bartolomeu, vai nos explicar algumas coisas importantes, perícias digitais. Quando é que é o nosso congresso, nosso encontro? 29 e 30 de agosto, em São Paulo, vai ter um evento conduzido para que o Lorenzo Parodi, Joaquim, Delano e alguns outros possamos trabalhar exclusivamente com prova digital nesse ambiente. Eu só queria te dizer, né, Auri, que eu leio o Lorenzo Parodi desde a época que a gente falava de perícia grafotécnica. E é muito legal, porque ele fez essa transição, cara. Então é isso. E é um exemplo, cara, porque os advogados também têm que fazer a transição. Ainda temos advogados que pensam que prova é a prova testemunhal. Amigão, o mundo mudou, a coisa é totalmente diferente. Hoje, falar com a Fernanda, assim como eu não faço uma petição sem ter uma análise de técnicas de visual law e estratégia buscando resultado, porque me interessa o resultado, eu não entro mais em processo se eu não tiver o Lorenzo perto, um perito perto. Por quê? Porque hoje a prova é aqui, é o telefone, é o WhatsApp, é o Encrochat, é o Sky, é a nuvem, sabe? É o hash, é o arquivo digital. Então, em suma, fundamental. Vamos começar por onde? Começamos com o Lorenzo. O Joaquim me chama de coroa nerd. É o coroa nerd. O Lourenço é o único coroa nerd que eu conheço. Chega na casa dele, é um servidor local. Por exemplo, a gente utiliza o Google, o Gmail, para poder fazer e-mail. Ele tem um servidor próprio dele. A gente utiliza o Drive. Ele tem um servidor interno na casa dele. É o único coroa nerd que eu conheço. Eu tenho minha nuvem. Sensacional. Tenho 750 tera de armazenamento em casa. Só no meu escritório que é em casa. Assim, nas provas digitais o homem é bom, mas no xadrez ele tem alguns coisas a melhorar ainda. Então, beleza. E o que tem de novidade aí nessas últimas acontecimentos? O que está acontecendo de demanda, de necessidade? A minha tendência... Eu mantenho uma estatística informal, vamos chamar assim, tá? Sobre o tipo de prova que aparece nos processos, né? Então, um volume razoavelmente grande de processo que passa pelas minhas mãos, pela perícia, evidentemente, então eu vejo o tipo de prova que aparece. Tem bom, evidentemente, interceptação telefônica está em nítida extinção, até porque ninguém mais fala no telefone, né? Eu não Só me quando lembro... derrubam, né? Só quando derrubam e para fazer o cara obrigar o cara a falar, mas é tão raro hoje também. Mas é muito difícil. Já passamos muito essa difícil. fase, mas Tinha, sim. É muito difícil. Mas hoje em dia é raríssimo. Esses casos ainda atuam muito na interceptação. Tem alguns processos mais antigos. Não, são processo antigo, não, mas digo processo digamos, mas teve Hoje atual. o nosso problema é nuvem, WhatsApp, nuvem. Celular tem calo também. Está começando a cair por uma série de razões. Primeiro, porque, evidentemente, todo mundo sabe que tem que pode ser quebrado sigilo em muitos casos, não sempre, mas a criptografia do celular pode ser quebrada em muitos casos. Então, há um cuidado em utilizar o celular como meio de comunicação e, às vezes, eles não conseguem encontrar o celular. Então, o que o Auri falou é a santa verdade. O grande aumento que se vê, que eu continuo vendo, é a nuvem. Tá, nuvem. Celular ainda, evidentemente, é importante, mas em relação a alguns anos atrás, eu percebi uma diminuição do uso de celulares, tá? E já peguei vários casos de celular que as autoridades não conseguiram abrir, tá? Então, foi apreendido o celular, mas depois não é utilizado, porque simplesmente aí eles fazem o quê? Tentam ir para a nuvem daquele mesmo celular que eles não conseguiram abrir. Tá? E aí, só para perguntar uma coisa que eu acho muito interessante, o Lourenço fez referência, eu também comecei a ver acionamento de salvamento da nuvem contra o usuário. O usuário não tem o salvamento da nuvem e o juiz manda para a Apple para ela ativar. Sim. E tem vários casos, assim. Isso eu não tinha visto ainda. Só que com a Apple eles conseguiram em alguns casos, com o Google, que eu saiba, até agora não conseguiram, até porque o próprio sistema operacional do Android é mais difícil controlar remotamente. A Apple tem um controle muito maior do dispositivo deles do que o Google. E aqui nós escrevemos um artigo na Conju, com o Joaquim e com o Delano, que com o celular, a Apple agora, que não vai ter mais conexões USB. Conexão USB é tudo por nuvem. Ou tu tem nuvem ou tu não tens o Apple, tu não usa Apple. Tem até algumas formas de extrair também o dispositivo. Não, tem Bluetooth, né? Sim. Mas só que é algo muito menos seguro e que com certeza a alteração de dados do dispositivo vai ser muito maior. Com certeza.
Então os desafios são cada vez mais... E computador ainda tem, tá? Sim. Computador tem. Eu diria que computador, em relação a bons anos atrás, Teve um declínio. teve um declínio, depois estabilizou. Hoje ele está presente, não é com certeza a prova principal, mas também não estou percebendo nos últimos anos uma ulterior E aí, diminuição. Eu queria perguntar uma coisa para você, assim, e nas ferramentas, que vocês são os craques, né? Assim, o que mudou nas ferramentas, o que tem hoje que um advogado pode começar a saber, né? Que ele precisa saber o que pode pedir. Em relação à ferramenta, eu vejo que teve uma grande atualização. Por exemplo, quando a gente começou Atualização. a trabalhar alguns anos atrás, era muito mais difícil você analisar os dados, era algo muito mais braçal. Hoje existe algo muito mais automatizado que vai demandar o quê? Uma interpretação sobre aquele dado. Agora, em relação ao advogado conseguir utilizar as ferramentas, por exemplo, eu sou um grande evangelizador da utilização do iPad, por exemplo, mas para o advogado não para ele processar um celular, para ele processar um processo dele. Ele pega o iPad, ele consegue ali fazer um OCR, identificar o conteúdo de imagens textual e fazer pesquisas, por exemplo. Ele consegue dizer, eu quero todas as palavras que tem aqui o nome Lourenço, com 5 palavras depois a data específica. E com isso, imagina a sua facilidade que é de encontrar alguns elementos do processo grande, bem como também a automação de alguns casos, como IAs e etc. Tudo isso eu vejo que é um grande diferencial para o advogado. E para o perito também, né, Lourenço? Com certeza, sim. O problema é que nem todos os advogados têm capacidade para fazer isso. Tá? Mas aí é que tá. A gente desenvolveu uma ferramenta no próprio iPad, junto com outros profiles, que o advogado clica, arrasta 2 cliques e está pronto. Mas sabe o que eu acho legal? Essa possibilidade de tirar um pouco da nuvem do advogado e ele perceber que como funciona para que ele possa reconhecer a sua própria limitação, porque não adianta ele conhecer o iPad, ele vai baixar o iPad no GitHub, vai fazer, mas ele mesmo que ele consiga gerar, ele não tem as entregas que vocês conseguem ver. Mas o que me parece importante, e isso também na minha experiência não é alguma coisa que eu tenha feito com estatística, é que quando você rompe essa barreira de uma questão que é enigmática lá dentro e mostra como é que funciona o iPad, ele consegue perceber onde ele tem mais chance para lhe contratar. O que ele falou é uma santa verdade. O uso de um iPad da vida, ou, digamos, um indexador, qual que seja, tem o Autopsy, tem outros, para fazer pesquisas dentro do processo, não digo para falar de nulidade de prova ou de adulterações, de coisa desse tipo, mas simplesmente pesquisar. Que nem eles, quero pesquisar todas as ocorrências do nome Lourenço com uma data, ou do nome Lourenço e Auri juntos num intervalo de palavras, etc. Isso é muito útil. Só falar uma coisa assim, quando a gente fala iPad aqui, iPad não é o iPad de vocês, não é o iPad da Apple. iPad é uma ferramenta que é disponibilizada pela Polícia Federal, que está no GitHub, você pode baixar. Você vai tentar baixar e não vai fazer funcionar. Indexador, processador de evidências digitais. Isso, só para saber, porque às vezes a pessoa está ouvindo aqui e não entendeu o que é iPad. Vai lá, Uri. E é grátis, tá? E é grátis. Só um outro ponto. O iPad, para esse tipo de análise, ele é tão poderoso que ele consegue identificar, inclusive, arquivos que estão curvados em 90 graus, em 80 graus, e ele consegue identificar o conteúdo textual dele. Ou seja, em processos mais antigos, que foram digitalizados, a chance de você encontrar alguma coisa com pesquisa é muito maior. Rapaz. Foi desenvolvido com base nas mesmas livrarias do Autopsy, o Slouch Kit. Uhum. Que é um open source em desenvolvimento contínuo, colaborativo, no mundo inteiro que trabalha nisso, um negócio poderoso mesmo. É muito bom, muito bom. Uma grande demanda dos advogados tem sido, pelo que eu vejo, a questão da cadeia de custódia dessa prova digital, que é um tema do momento hoje. Por quê? Porque não raras vezes a gente não tem. Ou não existe nada de cadeia de custódia, não se documentou nada do início ao fim. A maioria das vezes. Ou se tem rompimentos claros ali no meio. Por exemplo, a questão própria da nuvem. Eu ainda acho que eu não sou um cara técnico na matéria, mas pela experiência como advogado, eu acho bastante primitiva a forma como nós trabalhamos no Brasil em relação à nuvem. Quer dizer, se dá autorização judicial, se oficia, e aí a Apple vai lá, sei eu lá quem é o funcionário, de que forma, qual foi a IA que a Apple usou, para então disponibilizar um link para a PF ter acesso à nuvem. Por que nós nos conformamos com isso, né? Aí não raras vezes baixa, não se faz a cópia forense, aí se vai direto para os analistas, e aí não existe hash que dê conta, porque o hash só funciona por comparação. Se você não tem um arquivo digital para comparar, você não tem nada na mão. Eu vejo duas questões sobre isso. Primeiro,
a origem, como você falou, quem é na Apple que faz isso. Aí nós temos a questão do terceiro boa-fé, que é a Apple, né? Que diz que no sistema deles, que é um banco de dados gigantesco, se encontra essas informações. Nós podemos dizer, olha, a Apple está omitindo alguma coisa, ou a Apple errou alguma coisa. Qual foi o IA que a Apple usou para extrair? É diferente se você usar diferentes plataformas. O procedimento, etc. Esse é o primeiro ponto que diz a respeito à origem desse material digital. Depois tem um segundo ponto que eu acho mais relevante na realidade do dia a dia brasileiro, que é a custódia. Como o Ori falou, até hoje, em muitas dezenas de casos que eu tratei, eu vi, 3 casos nos quais a custódia foi feita de forma correta, com nuvem. Os 3 em âmbito federal, Polícia Federal, 2 em São Paulo, 1 em Brasília. Todos os outros tinha coisa errada. Tá? Qual é a coisa errada? O Joaquim me corrija, mas material que vem da nuvem é um material que pode ser adulterado de forma indetectável por uma criança de 12 anos. Tá? É a coisa mais banal de se adulterar na face da Terra. Você abre, no caso da Apple, são arquivos criptografados, que não quer dizer nada, não é que não pode alterar. Descriptografa, modifica o que quiser, insere, modifica, elimina, porque quando falamos de adulteração pode ser eliminar, adicionar ou editar, modificar. Tá? Pode fazer as 3 coisas em nuvem sem deixar rastro nenhum. Ou seja, deixando todas as dadas iguais, tudo isso. Aí, chega o hashcode da Apple para verificar aquilo. O hashcode é editável. Então, eu faço o quê? Recebo a nuvem, edito, coloco lá dentro, sei lá, quero acusar o Lourenço de pedofilia, enfio lá dentro meia dúzia de fotos de criança pelada, depois recalculo o código hash do conjunto do GPG que foi enviado, tá? Modifico o arquivo PDF com o código hash, falo, olha, o que eu recebi é isso daqui, o Lourenço é um pedófilo, acabou. Mas essa é uma operação que fazer são, sei lá, 10, 15 minutos. Ou menos. Ou menos. Se tiver alguma coisa automatizada. Um cara minimamente treinado faz em 5. Vamos dizer que o investigador de polícia não seja tão treinado, demora 15 minutos. Então, aí os caras te dizem, não, no dia seguinte eu fiz o cálculo com o código hash. Vale o que isso? E hoje, inclusive, tem ferramentas que você consegue fazer ali com um ofício, você consegue fazer a aquisição dos dados de nuvem, feito pelo perito oficial, e consegue fazer esses dados calculando o hash ali de forma... Mas o cerne é quem faz isso. Exato, concordo. Não é como faz. Como faz, claro, pode ser feito mais facilmente. O cerne é quem fez isso. 158C diz que não falo de coleta, porque a coleta é opcional. A coleta diz, preferencialmente por perito oficial. Preferencialmente, aí eles dizem, pode ser qualquer um, tá? Mas o parágrafo 2º diz que é proibida, explicitamente proibida, a remoção do vestígio sem a prévia liberação do perito. Por qual razão é proibida? Porque o perito tem que estar lá para ver qual é o procedimento adotado para fazer essa remoção. É proibida. Ou seja, se você faz isso, está realizando um ato explicitamente proibido, então invalida tudo. Aí, direito administrativo. Não vou falar para os professores, né? Direito administrativo, princípio da legalidade, o ato administrativo da apreensão vai para o saco. Tá? É proibida. A remoção, no caso de uma nuvem, o que é? A remoção é o transporte, né? É o inciso 4º ou 5º do 158B, não me lembro, tá? É o transporte. A coleta e o transporte são 2 coisas distintas. Coletar uma coisa, remover é outra, tá? O transporte de uma evidência desse tipo, o que é? É a transmissão do servidor da Apple ou do Google, de quem for, para o lugar onde isso é recebido. Tem que ser perito. Essa é a remoção. Tem que ser perito. Tem que ser o perito. Ou ele faz, ou ele está presente para liberar. Porque ele garante a conformidade. Isso. Ele vai fazer o quê? Vai receber esse negócio aqui, vai calcular o hash, vai armazenar numa mídia própria, vai enviar diretamente para o Instituto de Criminalística conforme caput do 158C, etc. São os procedimentos de custódia. Aqueles que, como o Ori falou, em 90% dos casos,
não existem, não é que são quebrados, não existem. Não tem custódia, não se fala de quebra, se fala de ausência. Então, só para demonstrar o que eu falei com o Joaquim, em resumo é o quê? Imagina o seguinte, que você recebeu um arquivo no Word, aí você recebeu no WhatsApp, você baixou o seu arquivo, você salvou, mudou, aí depois você salvou, e aí você finge que aquele arquivo que você mexeu é o arquivo que você recebeu. E consegue fazer isso de forma que depois que você fez isso tudo, não tem como dizer isso foi modificado, não tem como. Muitas vezes não, porque a prova digital é muito fácil você alterar. Fácil. Você alterou a data ali do seu computador, modificou o arquivo e pronto, ele vai pegar a data que você alterou no computador. Qualquer pessoa consegue Ou fazer sinal isso muito edita rápido. a data, é um atributo, modifica. E aí tu falasse uma coisa, Lourenço, que o meu filho, o Arthur, estava brincando disso, ele foi jogar um joguinho desse e ele conseguia fraudar porque ele mudava a data do computador. E Quantos anos tem? Tinha 9. Então ele fazia o quê? Ele mudava toda a dinâmica, ele faltava 30 segundos para ele conseguia aumentar. Ele zerou o jogo porque ele fez o quê? Fez uma coisa simples, mudou o atributo. Estamos falando de uma coisa que uma criança de 9 anos consegue fazer, imagina um investigador de polícia, Exato. tá? E o mesmo, Por isso que eu não vivo sem perito, viu? e o mesmo se aplica para banco de dados de celular, para tudo. Isso. Você consegue alterar no próprio celular com forma muito fácil. Você fez o backup do iPhone, por exemplo, alterou o conteúdo que você quiser, restaurou o backup, está tudo lá como se fosse original. Então, em resumo, o que ele está querendo dizer? Eu pego o teu celular, insiro coisa e depois eu extraio como se fosse original. Isso. Tô apavorado. E você não vai Fico conseguir apavorado. detectar isso. Isso é o problema. Tem alguns casos que a gente ainda consegue identificar. Por exemplo, o iPad é uma ferramenta sensacional para isso. Se fizer uma besteira, sim. O iPad eu gosto de fazer o quê quando é caso de nuvem? Primeiro, eu pego os dados, processo em nuvem, a gente consegue ver todos os metadados de dispositivos que inseriram o conteúdo ali. Se for um dispositivo diferente do réu, a gente consegue validar essa informação com o iPad. E é verdade que o sistema Android é mais seguro em relação a isso, por conta da forma de extração? tem uma discussão. É uma discussão porque, assim, lendária ou não? É lenda? Se você tiver... Imagina o seguinte, imagina que o iPhone ele é um castelo que se você conseguir ultrapassar a ponte, você tem acesso a tudo. O Android não, você tem uma série de camadas ali que mesmo que você tenha a senha, você vai conseguir ter uma dificuldade maior para ter Mas esses tem que dados. saber usar. Exatamente. E existe Ou uma seja, série para quem é competente, o Android é o melhor. E esse aqui é muito bom. É um Cubot. É um Cubot. Esse aqui é inquebrável. Bom, Dá depois aí a dica aí, ó. Não te emociona, menino. e assim, existe... Mas e quebra digitalmente ou não? Não entra? Não quebra. Inclusive na água. Esse aqui é inquebrável. uma quebra de... Eu quero saber a quebra de dados. Ah, não. Isso aqui tu tens umas camadas que eles me Porque assim, ensinaram. falam muito sobre o Celebrite para poder fazer extração Sim. de dados, mas só que existe uma série de outras ferramentas que, se a polícia for bem equipada, a chance de não conseguir quebrar um dispositivo específico é muito pequena. Temos o GuiKey, temos o Password, temos o PC3000 Mobile. Microsoft. Tem uma porrada de ferramentas, cada um com um propósito específico. Tem algumas que conseguem sabe. ultrapassar até mesmo por barreira de processador do dispositivo, que não precisa nem quebrar a senha. Ele já quebra ali diretamente na placa do dispositivo. É algo instantâneo, algo praticamente 10 minutos, 5 minutos. Não depende nem da senha desse dispositivo. Isso se tiver a ferramenta, não é todo mundo que tem, tá? Mas ter a ferramenta Agora, e a habilidade porque específica. existe muita lenda digital, né? Esse é um ponto. E o Lourenço sabe que a demanda é sempre essa para saber. Consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. Claro que é uma corrida de gato e rato. Exato. Tecnologia é isso. Está sempre surgindo, O sempre que não surgindo. consegue fazer hoje, Pode ser Amanhã feito consegue. amanhã. amanhã, depois de amanhã, semana que vem. A verdade é que nós não temos segurança em termos de comunicação e dados, porque você sempre tem um saber datado que vai ser superado por novas tecnologias. A polícia está sempre atrás. Mas hoje ainda existem certas barreiras, gente. A barreira da autorização judicial, que de certa maneira já está sendo transposta por N formas. Mas é aquelas perguntas clássicas, tem como abrir o áudio do celular à distância, a conversa criptografada ponta a ponta não é tão segura assim, não se intercepta o WhatsApp com ligação por vídeo, mas conversa. Essas coisas, como é que é hoje? Porque interceptação é diferente de você ter acesso ao conteúdo. Sim, Aí é que a que- nuvem é uma coisa. Agora, depois que você falou que cria a nuvem sem autorização do usuário, eu já me apavorei, porque essa era uma barreira. Não ter nuvem era uma coisa básica. Olha Certo? só, o WhatsApp, a pessoa consegue interceptar a comunicação. É fato. Ela não vai conseguir descriptografar aquilo de uma forma tão simples. Mas a interceptação ele vai Interceptar é conseguir. fácil, só que não vai ser utilizável. Exato. O jeito para interceptar é interceptar. Vamos dizer, a Sim, palavra é interceptar conversa quer dizer algo que no acontece em tempo real. Tempo real. Tá? Essa é a interceptação. O que está armazenado é dado armazenado. São dois bichos diferentes. Tá? A 9296 se aplica na interceptação, não dado armazenado. Tá? Mas vamos falar de interceptação. O único jeito que tem hoje, me corrija o Joaquim, Eu não vou lhe corrigir nunca, meu irmão. mas Você é fera.
para interceptar isso seria instalando um malware em um dos dois terminais. Tá? Ou então o Cláudio eu consigo gravar o outro falando. Sim, eu tô de um terceiro. É claro, eu falo com o Auri, o Auri pode gravar, eu posso gravar, óbvio. Mas se eu falo com o Auri e o Joaquim quer ouvir o que a gente está falando, tem que instalar um malware ou no meu celular ou no do Auri. Tá? Aí, agora, é lícito isso? Tem toda aquela... Não é, mas tem um monte de promotores, etc., que estão escrevendo livros, tem já quatro livros publicados, tá, sobre o assunto. E tem ferramentas que fazem isso. E tem ferramentas que fazem isso fácil, inclusive. Exato. Tem ferramenta que você compra para instalar por $100, tá? Eu não estou nem falando dessas ferramentas não, Lourenço. Tem ferramentas, tem profissionais também. licitação no governo, que você consegue ter acesso aos dados de qualquer celular. Sem nem ter acesso ao celular. Você consegue extrair todo o conteúdo. Agora, precisa ser lícito. Não é lícito ser utilizável num processo ou não. Porque você pode ter a informação para depois conseguir a informação de outro jeito. Sim, tá? sim. Aí você não vai ver essa informação nunca num processo. Ferramentas que se autodestroem, que não ficam vestígios. Claro, são coisas de 10 anos atrás. 2014, Lava Jato, eu tive um impacto que foi esse, né? No escritório de advocacia, um malware que foi instalado lá, não sabe como, e depois termina a operação e aí o pessoal TI vem, e aí foi. A nossa ideia foi, quando se fez a busca e apreensão, se foi no servidor e se instalou sem autorização judicial, porque não existia nem cogitação nessa época, e um dia, dois depois, quando o pessoal TI do escritório vai verificar o que aconteceu, descobre, tem algo aqui que está sugando tudo, mas ninguém sabia o que era. E aí quando eu vou para cima do ministro, some, remoto. Cara, foi uma coisa... Fácil de fazer isso? Só que em 2014 foi um impacto. Então, nós falando 10 anos atrás. Aí, assim, nesse tipo de cenário... E hoje a situação é dinâmica, claro. Nesse tipo de cenário, Auri, aí é impossível detectar? Não. Mas é algo altamente complexo. E que envolve dados ali que são temporários, altamente voláteis. Por exemplo, uma conversa do WhatsApp, que teve ali uma deleção, por exemplo, uma apreensão, ou então inserção de conteúdo. Pode ser que no banco de dados não tenha mais, mas pode ser possível encontrar nos logs do WhatsApp. Tudo isso é totalmente possível. Claro. Agora envolve uma barreira de conhecimento muito mais avançada. Não, e envolve também uma questão que eu acho que o Lourenço falou muito importante, que é, você tem acesso. Agora, até que ponto isso pode ser utilizado ou não no processo? É uma outra dimensão. Nós vamos por camadas. Mas pode usar pela investigação, Sim, né? não, mas aí o que acontece? Exatamente chegar nesse ponto. Se usa ilegalmente, com uma boa e velha prova ilícita, que nunca aparece, mas é o starter para você construir. É a denúncia anônima. É a denúncia anônima, tá? É a denúncia anônima. A famosa denúncia anônima, tá? É isso que eles têm falado sobre os americanos, sobre esquentar a prova digital. Lavagem. Eu falo isso com lavagem de prova. A famosa denúncia anônima. Um clássico. Mas isso, sabe, aí tem um caminho que é diferente, porque a DC 51 do Supremo vale a pena ser lida. A DC 51 do Supremo está no meu livro novo, é sobre isso. Ela estabelece alguns caminhos. E hoje saber pedir o caminho não é mais pelo Código de Processo Penal, mas sim pela Lei de Acesso à Informação, pela Lei Marco Civil da Internet. Tem outros caminhos para poder desbrevar. Por que isso é importante? Por dois motivos. Um, as agências de inteligência antes recebiam o resultado das investigações. Hoje elas fazem investigação. E lá, pelas licitações, tem vários aplicativos que eles fizeram licitação e contrataram. Então, eles não aparecem. Só que tem um detalhe. Só cabe investigação formalizada, que está no juiz das garantias. Se você começou antes e depois esquentou, pode botar tudo a perder. Só que tem que saber descobrir isso e saber pedir. Então esse é o desafio. É que essa... Quando é possível, né? Porque nem sempre você vai conseguir. Sim, sim. Mas às vezes o blefe também é bom. É verdade. Para ambos os lados. A simetria de informação tu resolve para os dois lados. Porque o outro também se sabe que fez errado. Para a gente encerrar aqui, uma palavra final do Joaquim, depois do Lourenço, sobre esse nosso tema, o que vocês estão vendo, o que esperam para o nosso evento, próximo evento sobre provas, perícias digitais e provas digitais. Para começar, provas digitais hoje não é mais futuro, é presente. O advogado que não tiver esse domínio, ele vai dar espaço para outros que tem, é fato. Vai ter os melhores honorários e tudo mais. Em relação às provas digitais, na próxima imersão, qual é a nossa ideia? É que o advogado, ele atue na prática ali com a gente, em algum caso real dele, algo nesse sentido, que ele consiga ali entender como a gente pensa, como é que o Lourenço pensa, como é que o Joaquim pensa e como é que a gente identifica ali uma vantagem para trabalhar com provas digitais. Tudo de uma forma bem prática, para ele não precisar ali passar horas e horas e meses e anos para poder já começar ali a atuar no próximo dia com provas digitais. O que se pode... Bom, como falou o Joaquim, o Auri já falou isso não sei quantas vezes, que eu vi isso. Hoje em dia, não sei se tem um processo no qual não aparece pelo menos algum tipo de prova digital.
E se não tiver, Acho pouco provável. E se não tiver, o advogado pode ser que esteja perdendo uma chance ali, porque não existe essa prova ainda. E o escopo, além de tudo que o Joaquim falou, evidentemente, é mostrar qual é o alcance que se pode atingir atacando provas digitais. Eu vejo ainda muitos advogados, tem de tudo, né, evidentemente, que não atacam as provas. Não atacam as provas. Eles seguem outros caminhos processuais, etc. Nada errado, pelo amor de Deus. Vale tudo, mas num processo penal, uma vez que você eliminou a prova, não tem mais processo, acabou o processo. Fim do processo. E no caso das provas digitais, ainda por falhas das autoridades, não é falta de conhecimento, porque eles conhecem. Eu tenho uma ideia sobre o fato que, em muitos casos, eles erram querendo errar, tá? Porque é conveniente. Mas o resultado final é que você consegue, em muitos casos, anular provas, consegue comprovar nulidades pesadas, gravíssimas. Então, um caminho maravilhoso para resolver um processo. E aí a gente fez o quê? Nesse evento de 29 e 30 de agosto, em São Paulo, juntamos quem nós contratamos, quem nós falamos, para poder discutir isso com o advogado. Para poder fazer o quê? Na sexta-feira, Auri, é um city tour. Mostrar o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro, o que tem de ferramenta, para poder situar. A indicar algumas sugestões de ferramentas e no sábado fazer uma imersão e aí com o computador de cada um para trazer os seus próprios casos para mostrar como isso pode acontecer. Não vai ser o mesmo número de pessoas, porque no sábado vai ser um número menor para que se possa debater e aí mostrar o que faria aqui, quais são as oportunidades, o que um advogado vê como oportunidade aqui defensiva. Ele não vai ver muita coisa. O que o Lourenço pode ver, o que o Joaquim pode ver. Dar essa camada de não só olhar, mas poder observar as oportunidades digitais. Esse é o nosso desafio, me parece, lá, para poder fazer, e sem substituir, né? Ninguém vai saber que o dente está quebrado, não significa que não pode dispensar o dentista. Aqui tu sabe, ver uma oportunidade digital, é para tu poder acionar com maior qualidade aqueles que realmente entregam a perícia técnica. É isso? Maravilha. Muitíssimo obrigado. Nos vemos aí, na pior das hipóteses, em agosto. Em agosto. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.